Olá, o Sim Notícias está começando e a partir de agora você fica por dentro de todas as informações dos acontecimentos de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: primeiro dia de inscrições para a seleção de braçais atrai centenas de candidatos à Secretaria de Administração em Linhares. Homem morre ao cair de escada em um sítio de Rio Quartel. Câmara Municipal define o relator das contas de 2011 do ex-prefeito Guerino Zanon. Professores e pedagogos vão passar por qualificação em Linhares. Na coluna Economia e Negócios, o consultor Abel Fiorotti dá dicas de economia doméstica. Tudo isso e muito mais, a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Uma enorme fila dobrou o quarteirão nesta tarde na Secretaria Municipal de Administração no centro da cidade. É que começaram nesta quinta-feira as inscrições para a contratação de 84 trabalhadores braçais em regime temporário. Segundo a Prefeitura, ninguém ficará sem atendimento. As inscrições prosseguem também nesta sexta-feira. A fila é grande e, para não perder a chance de conseguir uma vaga, teve gente que chegou às 3 horas da manhã. A fila ainda é grande para tentar uma das 84 vagas disponíveis. Até o meio-dia desta quinta-feira, cerca de 400 pessoas foram atendidas. Toda essa movimentação é devido ao processo seletivo que visa contratar 84 trabalhadores braçais. As vagas são para atender as secretarias municipais de assistência social, educação, saúde e serviços urbanos. Segundo a assessora da Secretaria de Administração, apesar da quantidade de inscrições já ser maior do que a quantidade de vagas, todos serão atendidos. Todos os candidatos serão atendidos. As inscrições elas vão acontecer hoje e amanhã. Os atendimentos eles estão agendados de 9 às 17 horas. Amanhã, que é o último dia de inscrição, os candidatos que estiverem na fila às 17 horas, eles vão receber uma senha, porque eles serão atendidos posteriormente. Ou amanhã até mais tarde, ou a gente vai agendar um dia, semana que vem, para que eles sejam atendidos. A principal recomendação da Secretaria para os candidatos é que todos estejam atentos à documentação necessária. O candidato ele tem que trazer a ficha de inscrição preenchida. Essa ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura, juntamente com o edital, com todos os critérios. E ele vai anexar nessa ficha identidade, cópia da identidade, cópia do comprovante de residência e cópia da comprovação do tempo de serviço dele na função de 1º de janeiro de 2008 até a presente data. Se ele não anexar a documentação exigida como pré-requisito, a gente não pode receber a inscrição do candidato, sob pena dela ser indeferida. Então, a gente prefere dispensar o candidato para que ele vá embora, providencie os documentos, volte para a fila, mas que ele não tenha inscrição indeferida. O salário mensal é de R$ 788 e a carga horária de 40 horas semanais, tendo a validade de 1 ano. Elisete da Gama é candidata e está na expectativa para conseguir uma vaga. Olha, eu tenho muita esperança, que já tentei várias vezes, já fui funcionária, estou tentando concorrer a uma vaga para deficiente, que é a vaga que eu me encaixo. E a expectativa é muito grande. Mas não foi só a Elisete, não. Outros candidatos também falaram da expectativa em conseguir um trabalho. Eu se interessei, porque eu estou parado, né? E eu preciso muito desse trabalho. É grande, né? É esperança de conseguir, né? As inscrições estarão sendo feitas até às 17 horas desta sexta-feira, na Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida Augusto de Calmon, no centro de Linhares. Pois é, além dos salários de R$ 788, como disse muito bem aí a nossa repórter Amanda Pinheiro, os contratados terão direito ao ticket de alimentação no valor de R$ 300. Os critérios de seleção levam em conta a idade do candidato e o tempo de experiência na função. Um homem de 52 anos morreu após cair do último degrau de uma escada de madeira em Rio Quartel. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira. Foi no sítio de propriedade da vítima. Segundo testemunhas, José Tintori subiu a escada com um pouco mais de 2,5 metros de comprimento para verificar um serviço que estava sendo feito em um compressor de ar, quando acabou caindo ao pisar no último degrau da escada.
Ele bateu a cabeça contra o chão e desmaiou. Funcionários do sítio ainda acionaram o corpo de bombeiros, mas ao chegar ao local foi confirmada a morte do agricultor. Dezenas de parentes, amigos e curiosos acompanharam o trabalho da perícia da Polícia Civil no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares e já foi liberado para sepultamento. José Tintori era casado, deixa além da esposa 2 filhos adultos. O irmão dele esteve no local, mas muito chocado, preferiu não conversar com a imprensa. Hoje é dia de mais uma coluna Economia de Negócios. O nosso colunista Abel Fiorotti traz dicas importantes nesta edição. Para ele, toda a família precisa poupar um pouquinho do salário todo mês para que as finanças permaneçam sob controle. Vamos então conferir a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Boa noite, pessoal. Nossa coluna de hoje vai falar sobre um tema muito importante, que é o planejamento financeiro e familiar. Esse planejamento deve ser feito em família. O pai, a mãe, os irmãos, os filhos devem se reunir pelo menos uma vez por mês para avaliar como é que estão sendo feitos os gastos em famílias, ou seja, de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Mas por que eu devo fazer isso? Porque quando eu faço isso, eu consigo planejar, eu consigo ter uma visão futura para que eu consiga atingir todos os objetivos e sonhos que eu tenho na vida. Então, o planejamento financeiro e familiar, ele é muito importante. Fica uma dica para que vocês possam implantar isso na vida de cada um de vocês. E são pequenas dicas, são pequenos hábitos, pequenas atitudes que você faz no dia a dia que vão fazer extrema diferença. Eu dou um exemplo. Certa vez, atendendo, que eu ministro palestras sobre planejamento financeiro, finanças de um modo geral, eu atendi uma senhorita que trabalhava no comércio. E eu fui analisar o orçamento dela. Ela ganhava cerca de, na época, um pouco mais que o salário mínimo. E a conta do telefone celular dela era cerca de R$400. Para uma pessoa que ganha próximo do salário mínimo ter uma conta de R$400 de telefone celular, realmente não tem planejamento, não tem orçamento que dê. Então, a dica foi para ela deixar de, muitas vezes, falar o telefone ou até mesmo tomar decisões um pouco mais drásticas, como, por exemplo, comprar um telefone pré-pago para que, com isso, ela consiga obter um equilíbrio econômico-financeiro. E eu volto sempre com aquela frase, deixando a dica principal para você, telespectador. O importante não é poupar muito, o importante é poupar sempre. Então, pelo menos 10% que você ganha, guarde. Pense no seu futuro, organize-se e conquiste a tão sonhada liberdade financeira. Tá aí, dicas valiosas, né? Na próxima terça-feira, o Abel Fiorotti retorna trazendo mais uma dica para nós aqui no nosso telejornal. Agora vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira aqui na região. A sexta-feira será de sol e poucas nuvens na maior parte da região, sem previsão de chuva, infelizmente. As temperaturas variam entre 21 e 34 graus em Linhares. Colatina, mínima de 20, a máxima 35. São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Já em Vitória, mínima 21, máxima 33 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, Câmara Municipal define o relator que vai julgar, o que vai apreciar o processo das contas do ex-prefeito Guerino Zanon relativas ao ano de 2011. Já já a gente volta. Quem passa pela Avenida Tupinambás, no bairro Lagoa do Meio, se depara com boa parte da rua tomada por uma obra há alguns dias. No local, estão sendo feitos reparos da rede de esgoto pelo SAAI. Por causa do fluxo intenso de carros, a rede se rompeu e foi necessária a intervenção. Segundo o SAAI, por causa da estrutura antiga do local, o serviço precisa ser feito com muito cuidado. A intenção é concluir o reparo até o próximo final de semana. Motoristas e pedestres devem ficar atentos, principalmente durante a noite, né? O fluxo aí é muito intenso para que não caia nesse buraco aí nessa obra. Então tem que ter muita atenção nesse local, a Avenida Tupinambás, que dá acesso ao bairro Jardim Laguna. A Câmara Municipal de Linhares se reuniu em sessão extraordinária nesta quarta-feira para apresentar o relator do processo em torno das contas da Prefeitura de Linhares durante o ano de 2011. O vereador escolhido para apresentar um relatório final sobre o caso é Juninho do Aviso, do PP. A votação do parecer ainda não tem data definida para acontecer.
Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, os vereadores da Câmara de Linhares apresentaram o relator do processo de votação das contas do exercício 2011 do então prefeito Guerino Zanon. Juninho Freires, do PP, será o responsável por apresentar em 3 dias o parecer a respeito do assunto. O vereador agradeceu aos colegas a confiança por ter sido escolhido para a função. Primeiro agradeço os nobres colegas por ter votado em mim e já fazer um pedido como relator. Quem era o presidente do IPASLE em 2011, que faça esse requerimento ao Executivo para que chegue essa certidão aqui. A partir da apresentação do relatório, será dado espaço para que a defesa do ex-prefeito se manifeste. As contas de Guerino Zanon à frente da Prefeitura relativas ao ano de 2011 foram aprovadas, mas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado. Oposição na Câmara, o vereador Amantino Pereira Paiva, do PMDB, tentou, mas sem sucesso, suspender o processo na casa. Eu acredito que as informações que foram solicitadas, elas servirão de informações que são importantes até para o relatório do presidente da comissão. Porque mesmo que ele já estava pronto, como nós estamos aí na sessão passada, para apresentar, mas novas informações poderá mudar até o seu entendimento. Então, eu entendo prudente e gostaria que esse requerimento constasse em ata. Então, o senhor quer sobre a manifestação. A suspensão do procedimento, do processo. Qual seria o procedimento? O processo objeto da sessão, correto? Porque sem as informações, quer dizer, apresenta-se um relatório, esse relatório certamente faltará subsídios até no seu entendimento, não sabemos ainda qual é o relatório. Outro ponto de discussão entre os parlamentares foi em relação à leitura de todo o processo contra o ex-prefeito. O presidente da Comissão de Finanças pediu que o documento fosse lido na íntegra. Peço que seja lido na íntegra, entendeu? Porque a imprensa tem que ter conhecimento, a população tem que ter conhecimento. O presidente da Câmara, o vereador Miltinho, colega do PSDB, disse que o processo será votado neste mês de março, mas não definiu uma data específica. E agora vamos conferir a cotação do café. Veja os números. Arábica tipo 6, cotado a R$ 413 a saca. Arábica 7, R$ 287. Conilon tipo 7, cotado a R$ 278 a saca. A colisão entre uma moto e um carro deixou um motociclista ferido na tarde desta quarta-feira, na lateral da BR-101 aqui em Linhares. Mais um acidente, infelizmente. A moto conduzida por ele, essa moto preta que a gente vê aí na imagem, colidiu com um Gol vermelho. Os dois veículos se chocaram na altura do quilômetro 144. Chovia na hora do acidente. O condutor da moto foi socorrido por uma ambulância da Eco 101 e levado para o Hospital Geral de Linhares. O trânsito chegou a ficar lento, mas não precisou ser interditado. Nesse comecinho de noite, é importante os motoristas terem bastante atenção. O fluxo é muito intenso, entradas e saídas de carros, exatamente nesses cruzamentos aqui de acesso aos bairros. A atenção é fundamental. Vamos agora conferir as informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique. Deixa eu bater para você aqui de primeira os convocados pelo técnico da seleção brasileira Dunga para os 2 próximos amistosos da seleção brasileira. Tá aqui a colinha, viu, Cláudio? Os goleiros são Jefferson, Marcelo e Diego Alves, que inclusive está no Valência. O Marcelo é o do Grêmio, né? E o Jefferson é o do Botafogo. Zagueiros Davi Luiz, Marquinhos, Thiago Silva e Miranda, todos no futebol internacional. Alas, Fabinho, que está na França, no Mônaco, o Felipe Luiz, Marcelo e Danilo. Para o meio de campo, Luiz Gustavo, Elias, está jogando muito, Fernandinho, Souza, do São Paulo, Oscar. Depois tem ainda o William e Rodrigo Firmino, este é novidade. Tem ainda o Douglas Costa, ex-Grêmio. Felipe Coutinho, que está no Liverpool, Neymar, esse poucos conhecem, né? Brincadeira. Robinho e Diego Tardelli, seleção brasileira para os próximos amistosos caça-dólares, Cláudio Henrique. E atenção, daqui a pouquinho, Cláudio, tem reunião para os associados do Industrial Linhares, no Centro Cultural Nice Avanza, para informações sobre o processo de recuperação do patrimônio por parte
desses mesmos associados que já lutam há mais de 20 anos, na Praça 22 de Agosto. E já está em andamento o projeto Depois das Aulas, com as modalidades de futsal, handebol, basquete e vôlei, para crianças de 7, depois chegando à adolescência, 16 anos. É tudo de graça, um projeto de incentivo ao esporte, sob a coordenação aqui do Kleber Silotti, o Pardal. Kleber Silotti, como é que faz para que essas crianças e adolescentes possam fazer as inscrições? Bom, Temar, procurar as sedes, né? São 10 núcleos: Canivete, Farias, Bebedouro, Planalto, Araçá, Interlagos, Jardim Laguna. Esqueci os outros 3 aqui, mas está em andamento aí. E é só levar o pai, ir acompanhado com o pai, o responsável, tá? Não precisa agora mais de documento, é só levar o pai, levar a criança lá e fazer a inscrição. Está matriculado. Tá certo. Olha, esse projeto, Cláudio, vai até dezembro deste ano. Mais informações dentro do programa Cultura nos Esportes, na Rádio Cultura AM, inclusive com uma entrevista especial que vai ser repetida neste sábado. E por falar em sábado, não se esqueçam, ainda ontem à noite, Cláudio, o Vitória perdeu para o Real Noroeste, 3-0, o Linhares tem confronto direto com o Vitória aqui. Se vencer o São Mateus amanhã, encaminha a sua classificação para a próxima fase. Hoje o Linhares já é terceiro colocado, está no G3 da classificação dentro do Campeonato Capixaba para a próxima fase. Sábado tem Linhares e São Mateus, 3 da tarde, no Campo da América. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. Bom, nesse tempo de estiagem, né, de seca, o agronegócio, a agricultura de modo geral, vive dias realmente difíceis. Mas quais são os reais desafios do agronegócio, da nossa agricultura, do campo? Na próxima segunda-feira, um evento pretende exatamente discutir esse assunto com a presença do deputado federal Evair de Mello e do secretário de Agricultura, Otaciano Neto, né? A Campo Vivo Comunicação Rural é quem organiza o evento e o responsável está conosco aqui, o jornalista Franco Fiotti. Tudo bem, Franco? Tudo bem, Cláudio. Boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui na TV Sim. Como é que estão os preparativos para esse evento tão importante num momento um momento difícil para a nossa agricultura aí, Franco? Pois é, Cláudio, a agricultura do estado, né, e de algumas regiões do país passando por esse momento delicado, né, também já acostumado a viver essas intempéries climáticas aí nos últimos anos, seja seca, seja, né, chuva em excesso e também pragas, doenças, tudo isso vai ser debatido, como você falou, na próxima segunda-feira, né, os preparativos aí finais para esse evento importante, né, trazendo 2 lideranças do nosso estado, o secretário da Agricultura representando o Poder Executivo Estadual e o deputado federal Evair de Mello, que é ligado ao setor rural. Então, vamos debater, saber realmente que, de fato, quais são os desafios do setor para esse ano de 2015, teremos lideranças aqui do setor ligadas a diversas cadeias produtivas que vão ter a oportunidade justamente de debater e ajudar a construir nesse futuro para esse ano e os anos seguintes. Pois é, você que tem uma longa caminhada nesse meio como jornalista, acompanhando, né, toda a nossa trajetória na agricultura, como é que a gente pode ver o município de Linhares hoje, a atual situação da agricultura e do agronegócio de modo geral, Franco? Ô, Cláudio, o município de Linhares ele pode se considerar privilegiado, né? Embora o que a gente passa aí, né, em algumas regiões do estado, a gente tem ainda água em abundância, né? É difícil faltar água, né, realmente de fato para muitas a agricultura. Lagoas, né? Justamente, tem alguns casos específicos como Farias, né, que tem que racionar, mas que não chega a ser uma questão de conflito de água como ocorre em algumas regiões mais do extremo norte do estado. E as cadeias produtivas aqui são muito fortalecidas. Temos, né, a fruticultura, que é bastante forte, temos a cafeicultura, a pecuária. É bem diversificado, justamente, né? Temos indústrias, né? Todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio se encontram em Linhares, transformam isso, Linhares, como um polo do agronegócio de todo o país. Maravilha. Quem é que pode participar desse evento? Todo mundo? Todo mundo está convidado, quem tiver interesse. Teremos produtores rurais, técnicos do setor, lideranças, empresários, né? Todos os interessados em debater o futuro do nosso agronegócio podem participar. A entrada é gratuita e poderá participar para conhecer um pouco mais sobre esse segmento e a oportunidade de debater com importantes lideranças que estarão, né, durante esse evento. Perfeito. É dia 9 de março, né, na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, no Hotel Deizinho, no centro da cidade.
esse encontro, os desafios do agronegócio capixaba. Aproveitando a presença do Franco Fiorotti aqui, a gente anuncia que na próxima sexta-feira, não é amanhã não, na próxima sexta-feira, ele estreia como colunista aqui do nosso telejornal, falando exatamente sobre o agronegócio, viu, Franco? Seja bem-vindo aqui à casa, viu? Muito obrigado, vai ser um prazer, Cláudio, né, trazer aqui as informações semanais para os telespectadores da TV Sim, que tem uma grande audiência aqui, faz um trabalho belíssimo para o nosso município e a cada semana deixar eles mais bem informados sobre o nosso agronegócio, que é, né, sem dúvida nenhuma, um dos grandes pilares da nossa economia. Maravilha. E o telespectador vai poder interagir também, se quiser, pode me enviar a sua sugestão, inclusive, de assunto para o Franco, de repente, pesquisar e trazer uma informação importante aqui, através dos nossos canais de comunicação. Franco, muito obrigado pela presença aqui no nosso telejornal de hoje. A gente que agradece a vocês pela parceria e pelo apoio e esperamos todos na segunda-feira lá. Tá joia. O jornalista Franco Fiorotti, da Campo Vivo Comunicação Rural, organizando esse evento, falando sobre agronegócio, as perspectivas para o agronegócio capixaba nos próximos anos. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, na entrevista de hoje, professores e pedagogos vão participar ou vão passar por qualificação aqui no município. Um instante só, nós já voltamos. Começa na próxima segunda-feira o processo de inscrições para a qualificação de professores e pedagogos no Centro de Formação da Secretaria de Educação aqui de Linhares. Para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, quem pode participar, até quando vai essa qualificação, nós recebemos a coordenadora do Centro de Formação da Secretaria de Educação de Linhares, Rosinéia Bergamaschi. Tudo bem, Rosinéia? Tudo bem, boa noite. Essa qualificação é para todo profissional da educação do município, para todos? Sim, a formação continuada oferecida pelo Centro de Formação é prioritariamente para os professores, né, mas também para os demais profissionais da rede, pedagogos, diretores, monitores de educação especial. E também temos a parte da demanda social para os cursos de educação especial, que visam, né, atender a população que precisa se qualificar nesse sentido. Agora, é um momento exatamente para o profissional dessa área estar se atualizando, se qualificando. Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. A formação continuada é uma das metas mais importantes que trata da valorização do profissional da educação, que é defendida no Plano Nacional de Educação Inclusiva. E o município de Linhares, ele é um dos pioneiros, né, é um dos poucos municípios do estado que possui um centro de formação próprio e tem essa preocupação de capacitar os profissionais. As inscrições começam na próxima segunda e vão até quando? Isso. Nós dividimos as inscrições para o público da educação infantil, as inscrições são segunda e terça, né, para os profissionais do ensino fundamental, quarta e quinta-feira, e para todos os profissionais que pretendem se qualificar na educação especial, a inscrição é de segunda a quinta-feira. E quais são as áreas, as áreas abrangidas e vagas? Dá para mencionar? Então, para os profissionais da educação infantil, nós vamos oferecer 280 vagas. Para os profissionais que atuam no ensino fundamental, anos iniciais e finais, são aproximadamente 300 vagas. E para todos os professores, né, que trabalham e precisam se qualificar na educação especial, que tem o curso, por exemplo, de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, deficiência intelectual. E é uma carência grande de profissionais com qualificação nessa área, né? E poucos municípios oferecem esse tipo de qualificação. E Linhares, né, está atendendo 440 profissionais só de educação especial, totalizando 1.020 profissionais atendidos. Bom, é uma oportunidade para o profissional da educação municipal, mas há também a possibilidade, se não é uma certeza, de que professores também da rede particular, por exemplo, e até pessoas que estejam se formando, passem por essa qualificação, é isso? Sim. O objetivo maior é realmente qualificar os profissionais da nossa rede, né, da rede municipal. Mas, não havendo a quantidade de vagas não tendo sido preenchidas, né, nós vamos também abrir um cadastro de reserva para os estudantes, para os profissionais de outra rede, até para os profissionais que costumam trabalhar na nossa rede, mas que ainda não foram convocados pelo processo seletivo. Essas aulas de qualificação, elas vão acontecer em que horários? Nós temos turmas no matutino, vespertino e também noturno. Então, o profissional que trabalha num determinado horário, ele pode procurar uma qualificação que esteja no seu horário alternativo. Né? Agora, o profissional da educação que queira se inscrever em mais de uma área, dá para fazer isso? Então, como nós temos um grande quantitativo de profissionais da nossa rede, né, nós estamos abrindo para uma vaga por profissional. Havendo, né, vagas sobrando, havendo a possibilidade, então a gente
vai estudar o caso do profissional poder se inscrever para outro curso. Agora, é bom lembrar que tem um certificado no final também, não tem? Sim, com certeza. As nossas inscrições são essa semana agora, né, que vem. Na próxima semana nós já iniciamos o nosso curso e na última semana de outubro nós estaremos finalizando todos os cursos de formação continuada, certificando os nossos profissionais. Que maravilha. Para a gente finalizar, qual a carga horária? Então, nós temos cursos com carga horária de 120 horas a 180 horas, dependendo, né, da área, dependendo do curso e da necessidade realmente do projeto. E o encontro é quantas vezes por semana? A maioria dos cursos são de encontros semanais. Uma vez só por semana? Isso, uma vez por semana. E com dias já específicos. Então, o professor e os outros profissionais, eles podem, dentro da sua agenda pessoal, né, verificar qual é a formação que melhor lhe cabe no horário e também na necessidade. Que ela pode fazer essa qualificação, né? Rosinéia, a pessoa que de repente se interessou, como que ela deve fazer? Deve procurar a Secretaria de Educação diretamente? Isso, as nossas inscrições começam na próxima segunda, 7 horas da manhã, na própria Secretaria de Educação. Aqui no bairro Shell. Isso, e vai até às 8 horas, né, às 20 horas, às 8 horas da noite. Nós não vamos interromper no horário do almoço, até para poder atender todo o público que estiver interessado nas inscrições. Tá joia. Muito obrigado pelas informações. Tomara, né, que tenham muitas inscrições aí, o pessoal da educação realmente se qualifique. É muito importante a qualificação para todo profissional, né? Rosinéia Bergamaschi, coordenadora do Centro de Formação da Secretaria de Educação de Linhares. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Esta edição do Sim Notícias está terminando. A gente pede que você, claro, nos ajude a fazer o nosso telejornal enviando sua sugestão de reportagem para o e-mail que aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse também a esta entrevista, as nossas reportagens na nossa rede social, né, no Facebook. Ligue para o telefone que aparece aí na tela também. 3373-2000 são os nossos canais para que você possa se comunicar conosco. Obrigado pela audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.